Graça e paz, meus irmãos, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20, fala a respeito da ressurreição de Jesus. E esse é um dos capítulos mais importantes, tanto para a história do cristianismo, como para a nossa fé e crença em Jesus Cristo. Por quê? Porque se Jesus Cristo tivesse apenas sofrido e morrido, não faria sentido nós termos fé, não faria sentido nós crermos que nós também somos filhos de Deus, não faria sentido nós crermos na salvação, não faria sentido nós crermos em várias coisas que são pontos cruciais para a fé em Jesus. Não faria sentido, porque ele teria morrido apenas como mártir, né? O mártir não pode salvar ninguém, né? E por mais que ele pudesse, ele só poderia morrer por ele mesmo. Porém, quando fala da ressurreição de Jesus, isso retoma a nossa fé em Cristo, em Jesus, porque nós sabemos que ele de fato é o Filho de Deus. Justamente por isso, porque ele ressuscitou. Se ele apenas tivesse morrido, nossa fé era vã. Porém, como ele ressuscitou, nós podemos de fato crer e tem provas da ressurreição de Jesus, né? Paulo ele chega a dizer que se quando Cristo morreu, nós morremos com Cristo. Porém, quando ele ressuscita, nós também ressuscitamos com ele. Então, no Evangelho de João, capítulo 20, fala que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. É interessante pensarmos que Jesus ele ressuscitou e não foi somente Maria Madalena. Embora o Evangelho de João fala apenas de Maria Madalena, né? Mas havia outras Marias que foram também lá no sepulcro, né, visitar Jesus, né? E João, ele narra somente Maria Madalena, mas os outros evangelhos a gente vai ver que existiam outras Marias, que talvez o escritor João não interessou em focar, né? Até porque talvez ele enfatizou apenas em Maria Madalena, mas havia outras Marias, né? Isso a gente pode ver nos outros evangelhos chamados sinóticos, né? Então, Maria Madalena, ela foi ao sepulcro e ela viu, primeiramente, a pedra removida. A pedra, ela era grande, ela era um selo, ela tinha sido selada, tinha soldados guardando o túmulo de Jesus, né, para que ele não fosse roubado. E essa pedra, ela não poderia ser tirada por uma pessoa só, teria que ser várias pessoas, né? E ainda mais tinha soldados ali. Só que quando Maria Madalena chega ao sepulcro, a Bíblia diz que a pedra tinha sido rolada, não estava a pedra mais ali, a pedra que tampava o sepulcro. Então Maria Madalena se desespera e fala onde o puseram, né? Ela diz que vê dois homens, né? Dois homens, um à sua cabeceira e outro aos seus pés. E eles falam, olha, por que buscar o vivente entre os mortos? Não está aqui, Jesus é quem buscar, mas ele já ressuscitou. E o interessante é que ela avisou aos outros discípulos, pelo menos a Pedro e a João, né? E eles falaram que eles foram até o sepulcro, e quando chegaram ao sepulcro, eles viram o quê? Versículo 7. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Isso é interessante pensar por quê? Primeiro que se Jesus tivesse de fato sido roubado dali, se o corpo de Jesus tivesse sido levado, como os judeus inventaram uma mentira dizendo que o corpo de Jesus tinha sido roubado, primeiro que não teria como roubar um corpo e deixar as roupas, os lençóis bem arrumadinhos, né? Porque se alguém fosse levar um corpo, eles iam levar e o lençol ia ficar jogado pelo chão, os lençóis iam ficar espalhados, né? Algum vestígio. Porém, a Bíblia diz que eles viram que o lençol, os lenços, né, estavam enrolados num lugar à parte, ou seja, no mesmo lugar onde Jesus foi enrolado. Então, o que dá a impressão que quando Jesus ressuscita, da forma como ele estava enrolado, de como os lenços estavam enrolados sobre ele, o lençol, do mesmo jeito ficou. Por quê? Porque ele não foi levado dali, mas ele de fato ressuscitou, né? Então ele não foi roubado, como os judeus mentiam dizendo isso, né? Então, a Bíblia diz que os discípulos viram e creram. E o interessante é porque a Bíblia diz que eles ainda não sabiam que era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. Por quê? Os discípulos, de fato, não esperavam que Jesus iria ressuscitar. Por quê? Porque eles não tinham esse conhecimento da Escritura. E a Bíblia diz que porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. Então os discípulos realmente ficaram assim porque eles não sabiam e não entendiam de fato que Jesus tinha que ressuscitar dos mortos. Embora a gente vê que muitas das vezes Jesus dá sinais, Jesus fala algumas coisas que ele iria ressuscitar, dá sinais do profeta Jonas, né? Mas os discípulos eles estavam meio que perdidos, eles estavam meio que desacreditados sobre isso, eles não entendiam direito, né? Então,
eles não compreendiam essa parte da Escritura, então ninguém esperava que Jesus realmente fosse ressuscitar ao terceiro dia, né? O interessante é que quando Maria Madalena está de frente para o sepulcro de Jesus, e alguém pergunta, né, esse alguém é Jesus, ele fala: mulher, por que choras? Quem buscais? E a Bíblia diz que Maria pensava que era alguém que trabalhava lá, né? Diz que um hortelão disse a ele: Senhor, tu não levaste, se tu o levaste, diz-me onde o puseste e eu levarei. O interessante é que Maria Madalena, ela não reconheceu Jesus, e a Bíblia diz que Maria Madalena não reconheceu Jesus. Isso dá a entender que, novamente, que quando nós estivermos com o corpo glorificado, assim como o corpo de Jesus, né, semelhante ao corpo de Jesus, né, haverá transformações, né, porque Maria não reconheceu Jesus. Alguns apontam dois aspectos. Primeiro, porque quando o corpo glorificado, há mudanças, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ela estava de frente ao sepulcro, e o homem que estava falando com ela, que se tratava de Jesus, estava atrás. Então, por isso que ela não atentou para isso. Porém, quando ele fala Maria, ela percebe que de fato é Jesus, porque aquela palavra Maria soou para ela diferente de uma maneira conhecida. O interessante é nós pensarmos que quando em Lucas fala sobre os discípulos no caminho de Emaús, a Bíblia diz que eles também não reconheceram Jesus. O que dá também a entender que com o corpo glorificado, de fato, Jesus teve uma mudança, né? Uma vez que nós vemos que quando Jesus sobe ao monte da transfiguração, ele se transfigura. Então, talvez nesse momento ele está transfigurado e os discípulos não o reconheceram, né? Então, no caminho de Emaús também, diz que ele vai conversando com eles. Jesus ele começa a lembrar as escrituras para os discípulos e eles até aí não se tocam. Mas quando eles percebem que é Jesus, a Bíblia diz que Jesus desaparece, né? Então, Jesus fala para que ela vá lá e avise aos discípulos, aos demais discípulos. A Bíblia diz que os discípulos não creem naquilo que Maria está dizendo, né? Naquilo que Maria Madalena está dizendo, porque eles achavam que eles não entendiam que ele tinha que ressuscitar, então por isso que eles não criam, né? Então fala a respeito da incredulidade de Tomé, porque uma vez que Jesus apareceu aos 12 discípulos, aos 11 discípulos, né? No caso aos 10, porque Judas tinha de se enforcar e Tomé não estava no meio, então aos 10 discípulos, né? Então, a Bíblia diz que ele aparece e ele fala: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós, né? Isso não está detalhado a grande comissão como está detalhado no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, nós vemos que Jesus fala da grande comissão: ide por todo mundo, pregar todo o Evangelho, toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Aqui em João ele não enfatizou essa parte da grande comissão, que Jesus comissionou os seus discípulos para irem por toda a parte e pregar o Evangelho. Então, nós vemos que ele fala a respeito do Espírito Santo, que ele ia enviar o Espírito Santo, e essa promessa se cumpre em Atos 2, né? Nós vemos sobre isso. Então, depois de 8 dias, ele aparece novamente para os discípulos. Interessante é que a Bíblia diz que as portas estavam fechadas. Isso dá a entender que Jesus ele não entrou pela porta, né? No sentido de que ele não abriu a porta, ele passou pela porta. A porta estava fechada, ele passou pela porta, né? Isso ele poderia fazer com o corpo glorificado, né? Então ele conseguiu fazer isso e passou pela porta sem precisar abrir. E Tomé, interessante porque o corpo de Jesus ele era tocável. Porque quando Jesus ele aparece para Maria, ele fala: não me detenhas porque ainda não subi para o Pai. Só que agora, quando Tomé não creu, quando os discípulos disseram que de fato Jesus tinha ressuscitado, tinha aparecido a eles em carne, né? Eu estou me falando, não creio, eu só creio se eu ver, se eu tocar, né? Então quando Jesus chega e fala: olha aqui, Tomé, toca nas minhas mãos, toca do lado que a lança furou, não sejas incrédulos, mas seja crente, né? Jesus fala assim: bem-aventurado aqueles que não o viram e creram, né? Então, no caso, somos nós, se nós não vimos Jesus, nós cremos que ele de fato é o Filho de Deus, mesmo nós não tendo tocado Jesus, mesmo nós não tendo vivido pessoalmente com Jesus.